Olá, que bom recebê-los aqui no Sagrado Canal Católico. Eu sou Beth Gravina. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr., capítulo 5, parte 7. Thomas Goldstein, um historiador moderno da ciência, descreve a importância fundamental da escola de Chartres. Formularam as premissas filosóficas, definiram o conceito básico do cosmos a partir do qual viriam a desenvolver-se todas as ciências particulares posteriores. Reconstruíram sistematicamente o conhecimento científico do passado e lançaram assim uma sólida base tradicional para a futura evolução da ciência ocidental. Cada um desses passos parece tão crucial que, tomados em conjunto, só podem significar uma coisa: que em um período de 15 ou 20 anos, por volta de meados do século XII, um punhado de homens empenhou-se conscienciosamente em lançar as bases do progresso da ciência ocidental e deu todos os principais passos necessários para atingi-lo. Goldstein prognostica que no futuro Thierry será provavelmente reconhecido como um dos verdadeiros fundadores da ciência ocidental. O século em que a escola de Chartres mais se distinguiu foi uma época de grande animação intelectual. À medida que os conquistadores muçulmanos começaram a recuar na Espanha e foram derrotados na Sicília, importantes centros de ensino árabes caíram nas mãos dos cristãos. Muitos textos gregos inacessíveis durante séculos aos europeus e que tinham sido vertidos para o árabe na esteira das conquistas muçulmanas da Síria e de Alexandria, no Egito, foram agora recuperados e traduzidos para o latim. Na Itália, graças às relações com Bizâncio estabelecidas pelas cruzadas, já se podiam fazer traduções latinas diretamente do original grego. Pois bem, entre essas obras recuperadas estavam os livros-chave da física de Aristóteles, incluindo a Física, o do céu e do mundo, e da geração e da corrupção. Esses textos vieram a mostrar que havia sérias contradições entre as verdades da fé e o melhor da filosofia antiga. Aristóteles tinha proposto um universo eterno, ao passo que a Igreja ensinava que Deus havia criado o mundo em um momento determinado do tempo. Além disso, a criação dera-se a partir do nada, ao passo que Aristóteles negava a possibilidade do vácuo, e isso equivalia a negar, como aqueles católicos do século XIII perceberam claramente, o poder criador de Deus, porque nada pode ser impossível a um Deus onipotente. E havia ainda outras afirmações problemáticas no corpus aristotélico que precisariam ser enfrentadas. Um grupo de estudiosos conhecidos como averroístas latinos, Averroes foram um dos mais famosos e respeitados comentadores muçulmanos de Aristóteles. Abordou a questão segundo uma ótica que tem sido frequentemente descrita de modo impreciso como a doutrina da dupla verdade. Uma afirmação falsa em teologia podia ser verdadeira em filosofia e vice-versa. Assim, as afirmações contraditórias que mencionamos, eternidade do mundo versus criação, vácuo versus criação do nada, poderiam ser ambas verdadeiras, conforme fossem consideradas do ponto de vista da religião ou da filosofia. Na verdade, porém, o que eles ensinavam era mais sutil. Acreditavam que as afirmações de Aristóteles, como a da eternidade do mundo, eram o resultado indiscutível de um raciocínio correto e que não se podia encontrar nenhuma falha no processo lógico que conduziria a elas. Argumentavam que, como filósofos, tinham de seguir os ditames da razão aonde quer que estes os conduzissem. Mas se as conclusões a que chegassem contradissessem a revelação, então não podiam, de modo algum, ser tomadas como verdadeiras em sentido absoluto. Afinal, o que era a débil razão humana em contraposição
a onipotência de Deus que a transcendia. Essa solução pareceu tão instável e cheia de dificuldades aos conservadores daquela época como nos parece a nós, e isso afastou completamente alguns pensadores católicos da filosofia. São Tomás de Aquino, que tinha um profundo respeito por Aristóteles, temia que a reação conservadora aos erros dos averroístas pudesse levar a um completo abandono do filósofo, como ele se referia a Aristóteles. Na sua famosa síntese, demonstrou que a fé e a razão são complementares e não se podem contradizer. Qualquer contradição aparente que se observasse era sinal de que havia erros na compreensão ou da religião ou da filosofia. No entanto, nem a genialidade de São Tomás dissipou completamente as apreensões que os novos textos e as respostas dadas por alguns estudiosos suscitavam. E foi nesse contexto que, pouco depois da morte de São Tomás, o bispo de Paris editou uma série de 219 proposições condenadas, conhecidas historicamente como as Condenações de 1277, que os professores da Universidade de Paris foram proibidos de ensinar. Eram afirmações de Aristóteles ou, em alguns casos, conclusões que se podiam tirar dos seus ensinamentos, inconciliáveis com a visão católica de Deus e do mundo. Embora essas condenações se aplicassem somente a Paris, a sua influência chegou a ser sentida na longínqua Oxford. O Papa não desempenhou qualquer papel nessas condenações. Limitou-se simplesmente a pedir que se investigassem as causas de toda a agitação intelectual que vinha envolvendo os mestres de Paris. Um estudioso afirma que a aprovação pontifícia às ações do bispo de Paris foi menos que entusiástica. Mas este documento de 1277 também teve um efeito positivo no desenvolvimento da ciência. Pierre Duhem, um dos grandes historiadores da ciência do século XX, foi ao ponto de sustentar que representou o começo da ciência moderna. O que ele e outros estudiosos mais recentes, como A. C. Crombie e Edward Grant, dão a entender é que as condenações forçaram os pensadores a sair do confinamento intelectual que os pressupostos aristotélicos lhes tinham imposto e a pensar o mundo físico em moldes novos. Embora os estudiosos discordem sobre a influência do documento, todos concordam em que forçou os pensadores a emancipar-se das restrições da ciência aristotélica e a considerar possibilidades que o grande filósofo nunca imaginara.